Unidade 4. Ser humano e saúde. Aula 14.1. Conteúdo. Segunda lei de Mendel. Habilidade. Compreender o conceito da segunda lei de Mendel e suas aplicações. E agora nós vamos dar início à nossa primeira aula. E hoje, gente, nós vamos retomar um assunto que vocês já viram lá na unidade anterior, que é sobre Mendel, né? Vocês lembram? Mendel, que foi muito importante, que ele é muito importante para a gente, que ele é considerado o pai da genética. E Mendel, ele deu duas grandes contribuições, né? Ele fez a primeira lei de Mendel e ele fez a segunda lei de Mendel, certo? Então, vocês já viram lá na unidade anterior a primeira lei de Mendel. E agora eu vou apresentar para vocês a segunda lei de Mendel, né? Então, a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, baseia-se na transmissão combinada de duas ou mais características, né? Então, Mendel, né, que é um monge lá, muito estudioso, de uma cabeça incrível, ele lá no local onde ele ficava rezando, ele ainda conseguia desenvolver vários experimentos. No primeiro momento, ele elaborou a primeira lei de Mendel, onde ele só analisava uma característica. Após ele ter chegado à conclusão da primeira lei de Mendel, ele quis observar o que ia acontecer quando ele fosse analisar duas ou mais características. E foi a partir dessa observação de mais de uma característica que veio a segunda lei de Mendel, né? Essa que está sendo apresentada para vocês agora. Então, a primeira lei de Mendel, ele iniciou os estudos com ervilhas, acompanhando a expressão de genes de modo isolado. O que quer dizer acompanhando a expressão de genes de modo isolado? Quer dizer que naquele momento ele estava analisando apenas uma característica, se a ervilha era amarela ou se a ervilha era verde. Ou seja, a única característica que ele estava analisando era a cor da ervilha, certo? Então, quando ele analisava o gene de um modo isolado, é que ele estava analisando apenas uma característica. Então, isso foi a primeira lei de Mendel, tá bom? Já na segunda lei de Mendel, ele conclui que os genes de posteriormente, começou a estudar a segregação de dois genes, né? Que foi a partir daí que ele deu início ao estudo da segunda lei de Mendel, né? Então, depois da primeira lei de Mendel, depois que ele analisou apenas uma característica, ele começou a estudar a segregação de dois genes simultaneamente. Ou seja, ele começou a analisar duas características ao mesmo tempo. Então, na primeira lei de Mendel, ele estava apenas analisando se a ervilha era amarela ou verde. Nesse momento aqui, ele estava analisando se a ervilha, além de ser amarela ou verde, se elas eram lisas ou rugosas. Então, quando eu falo de mais de uma característica, eu falo de segunda lei de Mendel, certo? O objetivo era descobrir se essas características estavam relacionadas. Ou seja, ele queria saber se uma semente amarela necessariamente precisa ser lisa. Ele queria saber se, por um acaso, essa semente amarela poderia parecer rugosa, certo? E foi isso, essa tentativa, essa curiosidade dele, que fez com que ele criasse todos esses experimentos. E a partir do que ele obteve, a segunda lei de Mendel conclui que os genes de dois ou mais caracteres, certo? Os genes de dois ou mais caracteres, eles são transmitidos aos gametas de forma independente. Ou seja,
são transmitidos aos gametas de forma separada. O que quer dizer que, lembra do questionamento dele, se a ervilha amarela necessariamente poderia ser lisa? Pois é, então ele chegou à conclusão que quando as características eram transmitidas aos genes, elas eram transmitidas de maneira separada, independente. Então, a ervilha não necessariamente a amarela precisava ser lisa. Eu poderia ter amarela rugosa, certo? E todo esse estudo que Mendel fez, ele fez com os experimentos com ervilhas. Desde lá da primeira lei até a segunda lei, que é essa que a gente está vendo agora. Sendo que nesse momento da segunda lei de Mendel, o que ele fez? Ele realizou o cruzamento entre sementes amarelas e lisas, tá? Prestem atenção. Primeiro foram sementes amarelas e lisas. Ele selecionou aquelas sementes amarelas e lisas mais puras e cruzou com sementes verdes e rugosas. E esse primeiro cruzamento que ele fez, ele chamou de geração parental. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. A geração parental de Mendel, que foi o primeiro cruzamento dele, ele pegou sementes amarelas lisas e cruzou com sementes verdes e rugosas. O acompanhamento simultâneo, ou seja, o acompanhamento ao mesmo tempo de dois pares de genes alelos, se chama de hibridismo. Então, esse acompanhamento, quando eu faço o acompanhamento ao mesmo tempo de duas características, no caso, a cor e a textura, né? Se ela era amarela ou verde, se ela era lisa ou rugosa, quando eu faço o acompanhamento de duas características, eu chamo isso de dihibridismo. Lembrando que esse di, ele quer dizer dois, certo? Então, aqui a gente tem um esquema do cruzamento que Mendel fez, né? Então, essa geração P é a geração parental de Mendel, onde ele pegou a semente amarela e lisa, certo? Aqui essa semente ela é amarela e lisa e cruzou com uma semente verde e rugosa. Professora, por que os alelos eles são representados? Quando eu vou representar o genótipo, os alelos aqui das sementes está V e R. Porque normalmente a gente usa como critério de apresentação, a gente utiliza a primeira letra da característica recessiva. Então, a primeira letra da característica recessiva da cor é verde. E é por isso que a gente utiliza o V. Então, o Vzinho, ele é recessivo e o Vzão, ele é dominante. Mesmo ele apresentando o Vzão, por ele ser uma característica dominante, quer dizer que ele se refere a uma semente amarela. É porque na hora da gente demonstrar isso, a gente utiliza a primeira letra das características recessivas. Então, a outra característica analisada, que é a textura, se é lisa ou se é rugosa, a característica recessiva é rugosa. Então, a primeira letra é o R. E é por isso que no genótipo a gente utiliza o R, certo? Então, toda vez que aparecer o alelo dominante, isso me indica que é amarelo, certo? E quando aparecer o alelo recessivo, me indica que é verde. Quando aparecer o Rzão dominante, me indica que é lisa. E quando aparecer o Rzinho recessivo, me indica que é rugosa, certo? Então, aí a geração parental de Mendel, que foi a primeira geração dele, ele cruzou sementes amarelas e lisas com verde e rugosas.
E aí ele teve na geração F1, que é a geração que se formou a partir desse cruzamento, ele teve 100% de sementes amarelas e lisas. Amarelas por quê? Apareceu um Vzão. O Vzão é dominante, então indica que é amarela. Apareceu o Rzão. O Rzão é dominante, indica que é lisa. Mesmo que esse genótipo seja um heterozigoto, né? Lembram da diferença do homozigoto e heterozigoto? Quando eu tenho Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, eu tenho um genótipo homozigoto para as duas características, certo? Ou Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Também é um genótipo homozigoto para as duas características. Aqui, homozigoto dominante e aqui, homozigoto recessivo. Agora, quando eu tenho Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que é o que apareceu aqui na minha geração F1, eu tenho um genótipo heterozigoto, onde eu tenho um alelo dominante e um alelo recessivo. Para a característica cor, e eu tenho um alelo dominante e outro alelo recessivo para a característica textura, certo? Então, a gente pode visualizar melhor nesta cartela. Então, o alelo Vzão, que é o alelo dominante, condiciona ervilhas amarelas. Toda vez que aparecer o Vzão, por ele ser dominante, ele vai determinar que a cor ali seja amarela, porque a amarela é a cor dominante, certo? O Vzinho é o alelo recessivo. Quando aparecer Vzinho, Vzinho, vai indicar que as ervilhas são verdes, porque a cor verde ela é recessiva diante da amarela. Quando aparecer o alelo Rzão, Rzão dominante, ele vai indicar que essa ervilha ela é lisa, certo? Então, ela não vai ser rugosa. Para ela ser rugosa, o alelo que precisa aparecer é o Rzinho, Rzinho. Então, o que a gente precisa saber daqui? Que a característica dominante quanto à cor é a amarela. E a característica recessiva é a verde. Que a textura dominante para as ervilhas é a lisa. E a textura recessiva é a rugosa. E quando eu vou demonstrar isso, eu faço o quê? Eu utilizo a primeira letra do nome da cor recessiva ou da textura recessiva. Como a cor recessiva é o verde, é por isso que eu utilizo Vzão, Vzinho. Como a textura recessiva é a rugosa, é por isso que eu utilizo Rzão, Rzinho. Certo? O cruzamento entre duas sementes resultou em 100% de sementes amarelas e lisas, né? Então, vocês viram que lá na geração parental de Mendel, ele cruzou sementes amarelas e lisas com sementes verdes e rugosas, e desse cruzamento gerou 100% de sementes amarelas e lisas, sendo que esse 100% dessa geração F1 é uma geração heterozigota, certo? Que é essa geração aqui, ó, ela é heterozigota, diferente da geração parental, que é homozigota. E aí, quando ele obteve esse resultado de 100% de Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele obteve esse resultado de 100% de sementes amarelas e lisas, o que ele fez? Ele realizou autofecundação entre as sementes da geração F1, ou seja, ele autofecundou essas sementes que ele obteve aqui. Então, ele cruzou
Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, certo? E aí, quando ele fez isso, foi que ele teve a geração F2. E quando ele teve a geração F2, ele conseguiu observar características diferentes. Lembra que na geração parental, que é essa primeira aqui, ó, na geração parental, quando o resultado dessa geração, ele obteve 100% de sementes amarelas e lisas. Sendo que essas sementes amarelas e lisas eram heterozigotas. Diferente, né? Diferente das sementes homozigotas que foram utilizadas, das ervilhas homozigotas utilizadas ali na geração parental. A partir desse resultado que ele obteve na geração F1, ele autofecundou e ele fez esse cruzamento de 2 heterozigotos. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E o resultado que ele obteve na geração F2 foi interessante, porque na F1 todas eram amarelas e lisas. Na F2 ele já teve, ó, verdes e rugosas, ele já teve, ó, verdes e lisas, ele já teve amarelas e rugosas, como a gente pode observar aqui. Professora, como é que a gente consegue enxergar isso? O Vzão, ele vai me determinar que é amarelo. Apareceu o Vzão, é amarelo. Então, ó, aqui é amarelo, vou fazer um X em todos que é amarelo. Aqui é amarelo, 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 amarelo. Aqui já apareceu o Vzinho. Se é Vzinho, é verde. Mas eu ainda tenho um amarelo aqui, eu tenho um amarelo aqui, certo? Olha quantas sementes amarelas apareceram. Várias, né? E é por isso que a cor amarela é dominante. Agora eu tenho aqui, ó, verde, 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 verde. Por quê? Porque é Vzinho, 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 Vzinho. Então é verde, certo? Agora, quantas lisas apareceram? Todas que tiverem um Rzão é porque é lisa. Eu vou marcar o Rzão com vermelho. Então aqui, ó, é lisa, aqui é lisa, 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 lisa e lisa. Vocês viram que a característica lisa é dominante, mas nós temos também a característica rugosa, que eu vou marcar de azul. Então, a característica rugosa, ó, apareceu aqui. Rugosa, rugosa e rugosa. E rugosa. Certo? Então, a partir dessa análise, ele obteve na geração F2, tantas sementes amarelas lisas, como amarelas rugosas, tantas verdes lisas, como verdes rugosas. E aí ele obteve, ó, essa proporção, prestem atenção nessa proporção, que a gente vai citar ela daqui a pouco, fenotípica 9/3, por 3 e por 1. Que eu vou explicar para vocês o que significa, certo? Então, nós tivemos a geração parental, que foi o primeiro cruzamento dele, onde ele utilizou homozigotos dominantes com homozigotos recessivos. E ele obteve na geração F1 100% de heterozigotos. E aí ele autofecundou esses heterozigotos e ele obteve toda essa resposta aqui, né? Esse quadro, gente, ele tem um nome. A gente chama de quadro de Punnett, que fica mais fácil para a gente analisar as características.
Como resultado, a segunda lei de Mendel pode ser enunciada da seguinte maneira: os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente. O importante é essa palavra aqui, ó, gente. Independentemente para os gametas. Então, quando as características são repassadas para os gametas, elas são repassadas de maneira independente. Não é dependendo da cor, ou seja, não é porque eu sou amarela que obrigatoriamente eu preciso ser lisa. Não, eu posso ser uma amarela rugosa. Então, essas características, elas são segregadas, elas são transferidas, distribuídas de maneira independente para os gametas. E aí, onde eles se combinam ao acaso. Então, ao acaso, geneticamente, a gente vai ver o que vai dar a combinação, certo? Então, a segunda lei de Mendel é quando eu analiso duas características que são repassadas de maneira independente. Na primeira lei de Mendel, eu analisei apenas uma característica. Na segunda lei, ele conseguiu chegar à conclusão que as características elas são repassadas para a próxima geração de maneira independente, certo? E aqui tem mais uma imagem que mostra para vocês todo esse cruzamento que ele obteve, né? Então aí, ó, na geração parental, que foi onde ele começou, ó, com as sementes amarelas e lisas, certo? Homozigoto dominante, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Cruzou com sementes verdes rugosas, homozigoto recessivo, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Desse cruzamento, ele obteve 100%, é importante lembrar, que desse cruzamento, ele obteve 100% de sementes verdes, amarelas e lisas, sendo que elas eram amarelas e lisas heterozigotas, que é o que a gente observa aqui, ó. E aí, ele fez uma autofecundação daquelas sementes que ele obteve, né? Então, ele cruzou sementes heterozigotas, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e ele obteve a geração 2, que a geração 2 foi todas essas aí que nós analisamos. Lembra lá daquela proporção fenotípica que eu falei para vocês aqui dessa cartela? Então, essa proporção fenotípica aqui, ó, 9 por 3 por 3 por 1, o que isso significa? Então, quer dizer, o que quer dizer 9 por 3 por 3 por 1? Ele teve 9 sementes amarelas e lisas. Como que eu sei? Vamos contar. O que é amarelo e liso? Eu tenho aqui, ó, amarelo e liso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sementes amarelas e lisas. Ele teve 3 sementes amarelas rugosas. 1, 2, 3. Amarelo porque eu tenho Vzão, rugosa porque eu tenho amarelos rugosos, tá certo? 1, 2, 3, isso. E aí ele teve 3 sementes verdes lisas, que está representada aqui, ó. 1, 2, 3. Verde porque eu tenho Vzinho, Vzinho, e lisa porque apareceu o Rzão, certo? E aí eu tenho uma, ó, homozigoto recessiva, verde rugosa, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, tudo isso foi o que ele obteve, né, na geração F2 dele, na segunda lei de Mendel.
E aí existe um cálculo para o número dos gametas, né? Como é que a gente faz isso? Basta aplicar a expressão 2 elevado a n, onde n representa o número de pares, alelos heterozigotos. Então, no exemplo 1, eu tenho um indivíduo com genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Apresenta quantos tipos diferentes de gametas? Quantos tipos diferentes eu tenho de alelos heterozigotos aqui? Eu tenho um heterozigoto aqui, né? Ó, Dzão, Dzinho, Czão, Czinho. Deixa eu botar de uma maneira aqui mais fácil. Eu tenho, ó, Dzão, Dzinho, Czão, Czinho e o Azão, Azinho. Então, eu tenho três pares de alelos heterozigotos. Então, por essa expressão aqui, 2 elevado a n, n é o número de pares. Se eu tenho 3, fica 2 elevado a 3. O que significa que é 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, eu formo 8 tipos diferentes de gametas. Então, esse cálculo é bem fácil. É só colocar 2 elevado a n, sendo n o número de pares de alelos heterozigotos. Outro exemplo. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para 2 ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que o indivíduo de genótipo Bzão, Bzão, Czão, Czinho terá gametas. Então, como é que a gente pode saber quantos gametas ele vai ter? A gente faz um próprio mini cruzamento nele, né? Então, eu posso ter Bzão, Czão e Bzão, Czinho. Eu só tenho essas duas opções, né? Porque se eu for analisar o outro alelo, que é esse segundo aqui, eu também formo Bzão, Czão e Bzão, Czinho. Então, podemos concluir que o indivíduo de genótipo Bzão, Bzão, Czão, Czinho, ele tem esses dois tipos de gameta, que é o Bzão, Czão e o Bzão, Czinho, que está aqui, ó, na letra C. Outro exercício para a gente analisar. Um indivíduo com genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho e Dzão, Dzinho apresenta quantos tipos diferentes de gameta? A gente pode utilizar esse 2 elevado a n, que foi o que eu apresentei para vocês, que onde o n ele vai representar o número de pares heterozigotos que eu tenho nesse genótipo, mas eu também posso analisar de outra maneira. De que maneira? Analisar individualmente cada par. Então, aqui eu tenho Azão, Azinho. Então, eu separo Azão, Azinho. Bzinho, Bzinho, eu só tenho um tipo de alelo. Então, só um tipo de alelo. Já o Czão, Czinho, eu tenho 2. Então, aqui eu tenho Czão, Czinho. Czão, Czinho. Dzão, Dzinho, eu também tenho 2. Aqui eu vou formar Dzão, Dzinho. Dzão, Dzinho. Dzão, Dzinho. Dzão, Dzinho. Quantos tipos de diferentes gametas eu vou formar? Aí vem a parte legal. Aqui eu vou formar, ó, Azão, Bzinho, Czão, Dzão. Azão, Bzinho, Czão, Dzão. Vou formar Azão, Bzinho, Czão, Dzinho. Azão, Bzinho, Czão, Dzinho. Azão, Bzinho, Czinho, Dzão. Azão, Bzinho, Czinho, Dzão. Azão, Bzinho, Czinho, Dzinho. Azão, Bzinho, Czinho, Dzinho. Aqui eu formo Azinho, Bzinho, Czão, Dzão. Azinho, Bzinho, Czão, Dzão.
Azinho, Bzinho, Czão, Dzinho. Azinho, Bzinho, Czão, Dzinho. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzão. Azinho, opa, 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 opa. Azinho, Bzinho, Czão, Dzão. Azinho, Bzinho, Czão, Dzinho. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzão. E Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Eu formei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diferentes tipos de gameta que eu poderia também ter analisado aqui. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Certo? Então, são as duas maneiras que tem como responder essa questão. E a última, imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal casa-se com um homem de olhos claros e míope, sabendo que os olhos escuros de visão normal são determinados por genes dominantes, Czão e Mzão. Marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Certo? Então, a gente faz a divisão dos gametas, onde a gente obtém como resultado a letra C, 1/4 ou 25%. Certo? Então, agora nós vamos ficar com a segunda parte da aula, tá? Que vai ser, lembrando para vocês que nós não teremos a DLI, então a gente já fica com a segunda parte da aula com a professora Márcia.